quem vaza isso? De onde vaza isso? Como pode alguém ter tantos detalhes, valor, centavos e tudo? Centavos, né? Alguém vazou isso. E você, como está aí dando as informações, os bastidores estão pegando fogo aí, Tico. Você que é ligado, cada um tudo bem. Vamos falar da parte de campo, vamos falar da parte tática, do treinador, mas não vamos esquecer que é o presidente da CBF, irmão. O que pipocou aqui no Brasil ontem foi a notícia aí, ó. E esses negócios têm que ser dito. Como é que vaza essas paradas? Como é que vaza? E depois do jogo do Marrocos, por que não antes? O Léo Dias já sabia antes, porque ele prometeu no programa, eu estava vendo, que se o Brasil não ganhasse, ele ia soltar a parada. E tem uma relação lá de mais gente, viu? Que ele falou. Será que vem mais bomba por aí? Vamp, foi exatamente isso que eu falei. É que não dá para ignorar o assunto, mas eu, Thiago, por já ter passado coisas que mexeram muito com a minha família, inclusive, eu não gosto muito de falar da vida pessoal. E eu respeito pra caramba, tá? Você, o Flávio, se quiser falar, o Mauro, se quiser falar. Eu não entro muito na opinião, porque, cara, é vida pessoal, é coisa que mexe com família. Mas de apuração, porque aí eu faço jornalismo e é óbvio que eu tentei apurar, depois de tudo que aconteceu, o que eu recebi como informação, né? Você levantando o tema aqui agora, e você é um cara que eu sempre falo, você pode fazer o que você quiser nesse programa. Primeiro que a antiguidade é posto. Eu cheguei aqui, você já estava lá deitadinho no ônibus. E segundo que você é incaível. Então, você pode levantar o tema que você quiser, como todos os nossos companheiros. Como eu falei na abertura do programa. Agora, o que eu recebi é que não há guerra política, pelo contrário, que a entidade hoje, ela faz uma retaguarda, que o Samir Chaud, ele tem sim uma retaguarda da CBF, tá? Porque é visto como um problema pessoal, foi o que foi passado para mim, que não existe essa situação de guerra política. E aí, outra coisa que eu fiz questão de deixar clara, tá bom, mas e as federações? Como é que isso caiu nas federações? E aí o que foi falado? CBF e federações hoje encaram como um problema pessoal. Ele tem a retaguarda, por quê? Porque tem uma boa gestão. Ele faz uma boa gestão e hoje, por enquanto, é visto como um problema pessoal. É isso foi o que eu recebi. Agora, que eu também abro para você, para o Mauro, para o Flávio, porque a minha apuração é uma. Agora, outras pessoas podem ter outras, claro, como a gente já viu aí na imprensa, né? E foi até minha pergunta. Falei, tá se falando de uma guerra política dentro da CBF, e aí a informação foi, não tem guerra política, pelo contrário, nós estamos na retaguarda, ele tem hoje o nosso, não é aval, né? Como é que eu posso dizer? Ele tem hoje ali o nosso apoio, né? O nosso apoio, porque se enxerga como um problema pessoal. Agora, Vamp, você que levantou o assunto, quero saber a sua opinião. Essa é a apuração que eu fiz, porque opinião, eu, como pessoa, Thiago Asmar, pilhado, eu não gosto. Nesses assuntos pessoais aí, eu não curto, porque envolve muito família, irmão. Envolve muito família. Mas queria saber de você, que você levantou aí o tema, e também do Flávio e do Mauro, que, claro, foi o assunto que tomou aí o noticiário de seleção brasileira, até o Neymar não entrar no treino, que também foi muito falado aí, a ausência do Neymar no treino da seleção brasileira, Fábio. Não, tá pipocando aqui as coisas, né? Aqui no Brasil, pipocou ontem no programa Léo Dias, né? Que é na Band. E a gente não sabe, né? Essas informações tá saindo toda hora chegando. Negócio de família. Questão aí, boa tarde a todos. Não é a questão pessoal. Isso também não me interessa. Vida pessoal. Não me envolvo. A questão é a seguinte. Na linha do que o Vampeta acabou de dizer, quem vaza isso? De onde vaza isso? Como pode alguém ter tantos detalhes, valor, centavos e tudo? Centavos, né? Alguém vazou isso. Os hotéis forneceriam tais informações? Companhias aéreas? Creio que não. Quem pode vazar isso? Então, a gente tem que... Amigos. Pois é.
amigos bem informados. Como é que eles conseguem essas informações? O que eu quero dizer é o seguinte, a CBF, se a seleção brasileira, aí que eu quero chegar, vida pessoal pouco me interessa, mas quando o assunto esbarra no campo, aí nos interessa. Por que a seleção brasileira é mal treinada e tudo mais? Uma das razões, trocou de técnico 4 vezes. Esse treinador chegou um ano e pouco antes da Copa, eu acho até que tinha que estar melhor, já falei isso aqui, mas é inegável que ele não teve o tempo ideal, é inegável que a troca do poder, vamos lembrar, Edinaldo tirado na justiça, aí Edinaldo volta via justiça, depois é retirado novamente, e aí surge o Saúde, que ninguém sabia quem era, e vira o presidente da CBF, né? Quando o presidente da CBF é colocado numa situação de exposição como essa, é óbvio que isso é ruim para ele. É óbvio que isso pode abalar a sua gestão e até a sua permanência, eventualmente. Então, a gente pode ter uma outra troca lá na frente, a partir de uma situação como essa, não sabemos. E aí vai ficar trocando, troca o presidente, troca o técnico, e aí a seleção brasileira não anda, porque o futebol brasileiro não tem um norte. Quando entra um presidente, começa a fazer algumas mudanças, podemos concordar ou discordar do que é proposto. De repente, se você coloca em risco, porque quando tem esse tipo de coisa, a gente não sabe onde vai parar. Se isso morre aí, com uma questão pessoal, ou se isso vira uma situação de maiores proporções, né? Porque de onde vem? A partir do momento que isso é vazado por alguém, cara, você tem inimigo na trincheira, não é isso? Você tem inimigo na trincheira, né? O cara que está do teu lado não está do teu lado, porque alguém está vazando. Como é que pode isso, né? Então, por mais que alguém diga, não, está tudo bem. Desculpa, eu não acredito que seja tudo bem, não. Acho que está tudo mal. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. E isso desemboca no campo. Porque tudo que acontece no time do futebol é reflexo da confusão que é o futebol brasileiro. A coisa só funciona. É que nem na Argentina. Também é uma zona, lá pior ainda em alguns aspectos. Mas ali, por que eles ganharam a Copa do Mundo? O Messi, um jogador que é um genial jogador, se juntou com o técnico, que foi um bom técnico, se blindaram ali, se fecharam com os jogadores, ó, nós aqui, esquece essa turma, deram um cartão amarelo para os cartolas, não queremos ninguém, vermelho, queremos ninguém aqui conosco, negócio de cartola aqui enchendo o saco, viajando no nosso avião, na nossa concentração, eles se isolaram e montaram um time entre eles ali. Então tem que ser uma coisa assim, o que é difícil acontecer de uma hora para outra. Na Argentina foi acontecendo com o passar do tempo, depois de derrotas, depois de momentos difíceis, trocas de treinador constantes. E é o que acontece no Brasil hoje. Em 2002 também foi meio assim, meio que família escolar, o Vampeta estava lá, não foi? O Felipão juntou ali o pessoal, vamos se juntar aqui, vamos lá, vamos que vamos. Deu. É igualzinho Brasil e Argentina, porque estrutura, organização, planejamento, isso você tem na Alemanha. Ganha a Copa de 14, em 6... Como anfitriões, os alemães se assumiram como coadjuvantes. Estamos reformulando nossa seleção para o futuro. Em 10, eles foram eliminados pela campeã do mundo Espanha na semifinal. Gol do Puyol, um jogo duríssimo. Poderia ter ido à final. Poderiam ter sido campeões. Fizeram 4-0 na Argentina, né? No jogo que eliminou a Argentina. Em 14, eles fazem 7-1 no Brasil e são campeões do mundo depois. Aí é planejamento. Aí tem... O Marrocos tem um planejamento, gente. Isso não é casual eles terem um time que tem hoje tão competitivo. O Brasil não tem, o Brasil é tudo vamos que vamos. E de repente se dá certo, se dá liga, como se diz, né? O técnico, os jogadores. Você tem ali alguns jogadores importantes no caso. Em 2002, o Brasil tinha Rivaldo, tinha Ronaldo, né? A Argentina tinha o Messi. E outros ótimos jogadores ao redor. Você forma um time que de repente dá certo. Agora, o sonhado planejamento do futebol brasileiro, partindo da CBF, com estrutura, com um trabalho estruturado, uma comissão técnica bem escolhida, até a própria iniciativa de renovar com o Ancelotti por mais 4 anos. Quando o presidente da CBF é colocado numa exposição como essa, a gente não sabe o que vem por aí, gente. Acho que esse é o ponto. Eu também não tenho nenhum interesse em falar de vida pessoal, não estou falando de vida pessoal. Estou falando da questão política da CBF, do que pode estar por trás de um vazamento como esse. Então, se alguém disser para mim, tá tudo bem, a minha pulga continua aqui atrás da orelha. Cara, ela não quer sair, não. Tá difícil de tirar. Eu vou continuar com ela aqui atrás da orelha. Porque não dá para ser ingênuo. Alguma coisa está acontecendo. Flávio Prado. Bom, boa tarde a todos. Da mesma forma, claro que isso foi vazamento de amigos, né? Tem esquema, tem alguma coisa muito grande por trás, tem interesse por trás. Sinceramente, para mim, não tem a menor importância se ele tem 1, 10, 20 amantes, mas valeu por uma informação que eu realmente não tinha, que me chocou. Aonde vai o dinheiro da CBF? Tem presidentes da série A, B, C, todos os presidentes de federações, todas as custas da CBF. Isso é gravíssimo, isso é seríssimo. Porque no caso das moças lá, ele pode pagar, né? Eventualmente tirar o dinheiro e pagar. Mas esse pessoal todo aí, isso é compra de votos
Ele levou todos os caras que votam às custas da CBF, claro, é uma entidade particular, até certo ponto porque explora as marcas do Brasil e tal, mas ele leva todo esse bando aí que não faz nada pelo futebol, né? Como levaram um bando de caras com processos criminais, tal, torcida uniformizada, para se juntar àquela torcida, que era aquela torcida frufru lá, verde e amarelo e tal. E também tem muita gente mamando nas tetas desse Mundial aí da CBF. Então isso é realmente muito complicado. Agora, o resto, mas sem dúvida tem trairagem. Lógico que tem, pô. Lógico que tem. Óbvio, trairagem. Isso aí é... Onde sai isso? Não, isso é muito... Como é que o cara vai saber disso? O Mauro foi muito feliz com isso. O hotel não libera isso. A empresa aérea também não. E o cara tinha tudo, né? Detalhes e tal. Centavo, né? Eu diria mais, ele deve ter sido procurado para ter essa informação. Ligava e falava, tem um negócio bom aqui para você e tal. E ele faz esse tipo de jornalismo, cada um faz do jeito que quiser, problema de cada um, nada contra. Eu não faço, mas cada um faz do seu jeito. E ele topou fazer a coisa e rolou. Mas realmente isso pode implicar em problema lá na frente, sem dúvida. Pode chegar, aquilo que foi dito, né? Se cai o técnico da seleção, se cai o presidente, muda a história do técnico e tal. E eu vou dizer mais, se a seleção for mal na Copa, isso vai ganhar uma amplitude ainda maior. Se ganhar a Copa, ainda está meio que fica só o caso familiar e tal. Mas se perder a Copa, aí realmente a coisa vai ficar pior. A informação, tá, que eu recebo no momento é de que, por enquanto, há uma retaguarda da CBF. Por que eu digo por enquanto? Se não vazarem mais coisas, né? Eu não sei aonde isso pode parar. Por enquanto, é enxergado como um problema pessoal. Por enquanto, se diz que não há guerra política e que o Samir Chaud vai continuar da mesma forma, inclusive, né, uma defesa da gestão. Eles falam muito do calendário, do fair play financeiro, da profissionalização da arbitragem. É a versão do que eu apurei, claro, com fontes da CBF. Óbvio, é essa. Agora, o Mauro trazendo aí a opinião dele, o que ele pensa, o Flávio também, o Vamp também. E entendo o que disse o Mauro, o problema pessoal vai até um certo ponto, até o ponto em que a entidade pode refletir dentro do campo. Então, vamos acompanhar, né, para ver se mais coisas aí irão acontecer nessa situação da CBF.